Olá! Ao iniciarmos mais uma transmissão da TV Nova Luz, nós agradecemos a você pela sua companhia e à espiritualidade superior pela oportunidade da divulgação do Espiritismo através do rádio, da TV e da internet. O Espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos orienta assim no livro Vida Feliz. Se uma dificuldade surge, impedindo-te a caminhada, não percas tempo. Detém o passo e contorna o obstáculo. Se algum problema inesperado ameaça o teu equilíbrio, não te aflijas, silencia a revolta e busca solucioná-lo confortando as pessoas e observando as possibilidades. Se alguém a quem amas mudou de conduta em relação a ti ou abandonou-te, mantém-te sereno. O rebelde e o desertor, com as suas atitudes intempestivas, já perderam a razão. Permanece em paz. O que agora percas, conseguirás mais tarde, quanto te aconteça, sabendo te comportar, serás sempre bom e irás caminhar sempre bem para o teu futuro. Essa fala de Joana, meus irmãos, nos traz tanto conforto ao coração, porque nós pensamos assim: vamos fazer o que nos é possível e vamos entender os limites do outro, o tempo do outro. Atrás de uma palavra agressiva, atrás de um rosto em desalinho que nos fere e nos abandona, existe sempre um espírito infantil desequilibrado. Quando nós vemos essa realidade, nós não ficamos mais oprimidos, não sentimos mais aquela irritação, aquela raiva, aquela frustração, porque percebemos que o outro está agindo de acordo com o jeito que ele conseguiu arregimentar para si próprio nessa vida e em outras existências. Ele traz traumas, angústias de outros exercícios. E assim, com a compreensão, nós conseguimos neutralizar toda a frustração em nosso coração. E eu convido você agora para orar comigo. Vamos pedir juntos a Jesus pela nossa mente, pelo nosso equilíbrio, pelas nossas emoções. Senhor Jesus, todos nós que aqui nos encontramos, trazemos certamente dificuldades íntimas, desafios com os quais precisamos lidar para neutralizarmos os equívocos do passado, desta e de outras existências. E neste momento, imersos nesta rede de amor, nós rogamos que o teu amor nos felicite a alma, trazendo-nos calma e equilíbrio, oferecendo-nos lucidez para conseguirmos entrever o caminho da real felicidade, que tantas vezes é estreito, exigindo de nós mão de tantas questões sobre as quais temos tantos apegos na retaguarda. Ajuda-nos, Senhor, mas favorece também aqueles que traem, aqueles que abandonam, aqueles que nos fazem sofrer, que neste momento eles recebam o teu amor, porque sabemos, Senhor, que se assim agem, estão em desequilíbrio e em grande infelicidade. Abençoa, Mestre Jesus, toda a humanidade, trazendo paz, calma aos corações humanos, que os homens se aquietem e te ouçam e que o teu reino de paz seja estabelecido para sempre na terra. Obrigada, Senhor, e que assim possa ser.
Está no ar o Despertar Espírita. E está aqui conosco hoje Leila Brandão. Ela é parapsicóloga, escritora e expositora espírita. E nós vamos conversar sobre a construção do amor. Leila, seja bem-vinda ao nosso programa. Yasmin, é uma alegria muito grande estar com você nesse trabalho de semear luz ao coração das pessoas. Claro que nós estamos também buscando a nossa própria iluminação, mas ao falarmos desses ensinamentos de Jesus, certamente a gente está nos proporcionando, nós estamos nos proporcionando uma possibilidade maior que essa construção aconteça, que a gente se ilumine. Né? Então é muito bom estar aqui. E nós ficamos Te muito agradeço felizes. muito. E eu que agradeço, todos nós, né? É. Toda a equipe de produção e certamente os nossos rádio ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo na TV Nova Luz. Estamos sempre felizes quando você está aqui conosco. Obrigada. Segundo Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. O homem, na sua origem, só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, tem sensações. Quanto instruído e depurado, tem sentimentos. Jesus viveu o amor em sua feição mais sublime, sem condições, sem preconceitos, sem esperar retorno, sem apego. O Cristo nos aguarda pacientemente. Não deixou somente as máximas, mas principalmente as vivências. Quais são os estágios da construção do amor em nós? O que a humanidade já construiu de positivo em nome do amor? O que é a lei de amor e como ela funciona? Como amar o mundo que nos cerca se não recebemos amor daqueles que nós amamos? Bem, vamos lá. Então nós vamos conversar. Quais são essas fases de construção do amor em nós? É importante a gente refletir sobre as oportunidades que nós temos nessa construção amorosa no próprio psiquismo. Paulo de Tarso, que foi assim um seguidor de Jesus, que foi capaz de dar uma guinada muito grande em sua própria vida, ele diz no primeiro texto aos Coríntios, ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, se eu não tivesse amor, seria como um sino que tinge que tine ou um metal que soa. E aí ele vai desenvolvendo o porquê que nós deveríamos trabalhar essa construção psíquica na nossa caminhada evolutiva. Porque você falar a língua dos anjos, a gente reflete sobre essa língua dos anjos. Como que você falaria a língua dos anjos? Seria o linguajar do pensamento, uma possibilidade de se comunicar com os espíritos mais evoluídos do que nós mesmos. Porque Kardec fala que do átomo ao arcanjo, o ser humano escreve a sua trajetória evolutiva. Então, ainda que nós tivéssemos conseguido a entender, a se comunicar de forma muito correta com a dimensão espiritual, ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? Mas se eu não tivesse amor no coração, eu seria como um metal que soa, ou seja, nós seríamos um repetidores de som sem criarmos essa rede de sentimentos bons, essa troca energética favorável ao alimento da nossa alma, porque nós nos alimentamos de amor, é o alimento da alma. Então não adianta, como diz Paulo de Tarso, ainda que nós conseguíssemos nos comunicarmos perfeitamente com os homens, entendendo a problemática, as sensações, os sentimentos de cada um, mas se nós não nos amarmos, nós seremos meros repetidores, meros instrumentos vazios de sons que não trazem alimentação para a nossa alma. Não é bonita essa colocação de Paulo de Tarso? Com essa análise tão lúcida da Leila, essa reflexão realmente nos toca profundamente o coração. Não é?
É lindo verdade. demais. E Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o texto que você iniciou, né, dizendo dessa trajetória do amor, que a gente vai do mais rudimentar instinto, passando pelas sensações, chegando às emoções, quando tem um sentimento mais apurado, até construirmos o potencial amoroso. O que seria esse potencial amoroso? Seria a plenitude, né? A consciência que a gente chama de consciência cósmica, a possibilidade de você entender que todas as suas ações têm resultado, têm correspondência. Você, o homem no seu imaginário, porque tem até um estudioso da alma humana que chama Jacques Lacan. Ele é muito assim discutido na psicanálise, né? Que ele foi um continuador de Freud, e ele fala que a nossa mente tem registros, registro real, registro imaginário e registro simbólico. No registro real, ele coloca tudo o que acontece independente da sua vontade. Por exemplo, se você não comer, você vai morrer. Isso é um registro real, né? A lei da sobrevivência é um registro real. Mas no imaginário, existem muitos registros que dependem de uma cultura, de umas conquistas suas, do seu potencial imaginativo. Então, no nosso imaginário, a gente imagina que o amor seria você receber carinho, receber afeto de todas as pessoas, que isso seria o amor. Mas se você não constrói o amor dentro de si, você nunca vai receber isso. Porque nessa lei de ação e reação, você só recebe da vida o que você dá. É a lei, é a lei do progresso, é a lei de Deus. Agora, Leila, você falando que para a gente receber amor é preciso dar, eu começo a perceber esse amor como cuidados. Porque o coração, muitas vezes, não consegue bater da mesma maneira que quando eu estou diante de um filho e quando eu estou diante de um estranho, cujo nome eu nem sei, mas está na rua. Mas, às vezes, eu preciso cuidar das pessoas que estão na rua. Então, se eu cuidar daquele estranho, fizer uma oração, ver que ele está no momento precisando, se eu fizer pelo menos uma prece ou dar um sorriso, eu estaria amando, não estaria? Está, claro, desde o mais rudimentar instinto, como dizem os espíritos, são manifestações amorosas. Desde o momento que você procura o outro, até para sobreviver, você está numa manifestação amorosa. Mas o que Jesus nos convidou, o projeto do Cristo, é que nós cheguemos a essa consciência plena, a essa consciência maior, a essa certeza de que nós não vamos morrer nunca, que é um primeiro passo a gente desenvolver essa certeza que nós somos filhos de Deus, né? Que fomos criados para o amor e para a felicidade, mas que depende do esforço de cada um. O livre-arbítrio é a maior conquista que o ser humano tem e a maior certeza de que ele é filho de Deus, porque ele tem o potencial do amor e da sabedoria, mas ele tem que fazer um esforço para conquistar. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Então, meus irmãos, a gente está falando de uma coisa, uma das coisas mais importantes da nossa vida na Terra, é de que nós estamos aqui para construir o amor no próprio psiquismo. E essa construção depende de alguns passos que a gente vai colocar. E o primeiro deles é a certeza de que somos imortais. Esse é o primeiro passo para a construção desse amor, né? O segundo passo, tão importante quanto esse, é saber que nós somos livres para escolher. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Que Deus é justo, infinitamente bom e justo. Então, Ele não vai dar alguns prêmios e outros não. Nós recebemos igualmente do nosso Pai o que é necessário para o nosso crescimento. Todos nós recebemos isso. E cada um faz a sua escolha dentro desse processo evolutivo, dentro do progresso que cada um pode fazer. Mas é importante a gente lembrar disso, que nós somos livres. Livres para escolher. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu escolho influenciado pela educação que eu recebi, eu escolho
dependendo do meio em que eu fui chamado a viver, tudo isso é verdade. Quanto mais são os desafios, quantos maiores são os desafios, mais conquista esse ser terá, não é? E todos esses desafios, esses obstáculos, foram colocados por ele mesmo em vidas anteriores. Isso que é bonito saber também. É verdade. E Né? qual seria o terceiro passo, Leila? O terceiro passo seria o que a gente chama na parapsicologia a culpa. Você não se sentir culpada pelos seus erros que você cometeu. Porque nós cometemos equívocos, muitos. A gente cresce a partir dos erros cometidos. E se você estaciona na culpa, né, fica cheio de remorso, cheio de culpa, você é um grande obstáculo para a construção amorosa, porque você fica vivendo de passado. Eu errei, então eu não mereço ser feliz, eu pequei, né? E esse sentimento de culpa é um grande obstáculo para a construção amorosa. Tem um outro sentimento que a gente chama também na parapsicologia, que chama o bobo. O bobo é aquele que não quer se sentir bobo diante de uma ofensa. Então você revida, né? O bobo é o revide. Então alguém te ofendeu, aí você diz assim, mas eu não sou bobo. Eu vou revidar também. Se ele me machucar, eu vou machucá-lo. E essa lei é a de Moisés, olho por olho, dente por dente. Foi exatamente a lei que Jesus veio revogar. O olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque cria um círculo vicioso de dor. Você me machuca, eu te machuco. Aí, como eu achei que te machuquei pouco, eu machuco seu filho, machuco seu pai e vou machucando a família inteira. E aí ele revida também. E aí a gente cria um ciclo vicioso de dor que envolve a muita gente. E é interessante sobre isso que você está falando, a gente refletir que nós não podemos deixar as nossas atitudes na vida serem comandadas pelas atitudes das pessoas. Quando a gente diz assim, eu sou bom, mas se me prejudicarem, eu sou mal. Então, o que eu sou? Eu sou mal ou eu sou bom? Se a pessoa for comigo mal, eu sou mal. Então, põe a minha personalidade. Não, eu sou calmo, mas se me pisarem, aí eu não sou mais calmo. Então, é uma pessoa que ainda não sabe o que é. O que ela decidiu ser, ainda não estabeleceu a sua personalidade. Olha, eu sou calmo, eu sou equilibrado, eu sou são, eu não gosto de ferir os outros. Então, se os outros me ferem, lógico que eu vou tomar providências para que eles não continuem fazendo isso. Mas eu não vou ferir ninguém, porque eu sou cristão, eu já assumi isso para mim. Então, é bom a gente decidir o que a gente é, né, Leila? Pelo menos o que a gente ter condição de ter consciência de que ninguém, na verdade, ainda é. A gente está sendo. Pois né? É que às vezes a gente cai, né? Então você diz assim, eu sou calmo. Eu estou calmo, porque ninguém ainda é calmo. Conseguiu estabelecer isso, né? Não é? É verdade, mas nós estamos caminhando para lá. Olha, tem uma participação muito especial de uma querida que é a Francileide de Piabetá, que já é parceira nossa, né, Francileide? Ela está sempre conosco, sempre nos ouvindo, e é sempre a primeira a enviar a participação. Então, Francileide, olha, um grande beijo no seu coração. Você faz parte dessa família que tanto deseja levar o consolo, os esclarecimentos da doutrina espírita a todos os corações. Recebe, então, o nosso beijo no seu coração, tá bom? E a Francileide diz assim, como a gente faz para amar um espírito obsessor? Olha que desafio, né? É verdade, porque você tem que tomar consciência de que ele é um irmão, é um filho de Deus. O espírito obsessor, segundo os espíritos, segundo as orientações de Kardec, é um espírito que foi muito prejudicado em vidas anteriores. Não é? E ele veio cobrar. É um espírito que está nessa condição que nós falamos de bobinho. Ele ainda quer o revide. Muitas vezes na reunião mediúnica, a gente recebe espírito que diz assim, porque você no passado, você fez isso comigo, fez aquilo, agora está com essa cara boazinha aí. Eu falei, meu irmão, aquela do passado não sou mais eu. Eu já sou outra hoje, né? As coisas caminham daqui para frente. Por isso é que Jesus fala, se você colocou a mão na charrua, não olhe para trás. Porque se você olhar para trás, você não só não vai arar a terra direito, como você pode se machucar e continuar se machucando.
Então, para que olhar para trás? E o obsessor, tadinho, é esse irmão doente, psiquicamente falando, porque ele estagiou naquela sensação de dor que quando ele recebeu algum ataque, alguma rejeição, ou mesmo foi muito prejudicado em vidas anteriores. Então ele se torna um espírito cobrador, um obsessor. E tem muitos obsessores também encarnados que desejam, estabelecem uma meta para a vida dele. Até outro dia mesmo atendi uma pessoa que tem um relacionamento afetivo, teve um relacionamento afetivo com uma outra pessoa que não esquece dela, ela vive perseguindo a vida dela, já passou até a ter medo da criatura. Tal é a obsessão que esse indivíduo criou no seu mundo psíquico, no seu imaginário, como diz Lacan, né? Criou no seu imaginário que aquela pessoa teria que ser dele. E como aquela pessoa desistiu daquele relacionamento, ele não se conforma e vira um obsessor encarnado. É um desafio e tanto. É um desafio e tanto. Né? Nós temos agora uma participação de Vitor. Obrigada, Vitor. Ele é de Duque de Caxias. Como desenvolver um amor em uma família que vive totalmente o contrário? Então, o contrário é a melhor coisa da vida. Eu digo, os diferentes fazem com que a gente repense a vida. Como são bons os diferentes na nossa vida. O contrário é que faz você ver um outro ângulo das coisas. Tem uma historinha infantil escrita pela Cristina, que até minha filha, ela escreveu uma historinha infantil muito linda, que é você aprender a olhar o outro lado da coisa. Que toda coisa tem sempre vários lados. E você sabendo olhar o outro lado, você cresce. Às vezes você não entendeu o lado de cá, mas se você vai olhar o lado de lá, você passa a entender a totalidade. Então, quando você tem uma família que é contrária a você, olha a possibilidade de você crescer, enxergar, ver sobre um outro ângulo. Então, minha irmã, é irmão, né, Vitor? Irmão, é o Vitor. Então, Vitor, você que está numa família que é o contrário, quando você olha no espelho, você vê o seu contrário também. De repente, você está vendo nessa família um outro lado seu que você não quer ver. Então, de repente, vai ser uma convivência muito benéfica para o seu crescimento espiritual. E nem sempre o benéfico é o fácil, né? Porque se nós lidarmos todos os dias apenas com aquelas pessoas com as quais nós temos afinidade imensa e pensamos do mesmo jeito, nós acabamos não evoluindo. A evolução está exatamente nessa pedra de toque, nesses atritos, que com o tempo a gente vai sabendo como lidar para que nós não estouremos, não nos irritemos em demasia, porque a irritação brota, né? Agora, o que nós vamos fazer com ela, aí é diferente. Mas uma boa dica que a Maria Clara nos dá, é a Maria Clara, mentora aqui da nossa casa espírita. Nós estamos gravando numa casa espírita, viu, gente? Aqui os nossos estúdios estão dentro do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo. Uma das mentoras é a Maria Clara. Ela diz para a gente à noite, antes de dormir, fazer uma oração, imaginar-se com Jesus abraçando ou conversando com a pessoa com a qual nós tenhamos dificuldades, visualizando muita luz em torno dela, né? Sempre orando, pedindo os recursos da espiritualidade maior, porque desdobrados do corpo através do sono, nós poderemos entrar em contato com os amigos espirituais quando oramos e pedimos isso, para nos auxiliarem nesse trabalho de recompor as relações, né? Porque às vezes as dificuldades já vêm de outras vidas, né, Leila? É verdade, essa construção amorosa começa realmente dentro do lar, tomando essa consciência que aquele irmão que é tão diferente de você, pensa de forma tão diferente, ele constitui para você um crescimento espiritual. Como é importante a gente trabalhar isso na cabeça, que o outro, pelo fato dele ser diferente, ele representa uma alavanca para o nosso crescimento espiritual. O negócio é saber usar essas alavancas que Deus nos dá, né? Porque tudo tem um sentido na nossa vida. Mas olha, nós vamos para um rápido intervalo e fique agora com o musical Alegre Evolução com o grupo GAN de Goiás. Mas nós voltamos já já. E
Estamos de volta e eu quero convidar você a fazer parte da família Clube de Arte. Associando-se, você recebe todo mês na sua casa um livro, um CD ou um DVD, mais a revista Cultura Espírita. Com isso, você mantém o equilíbrio energético do seu lar, do seu psiquismo. Conheça mais acessando o site clubedearte.org.br ou então é só ligar para 0 operadora 21 3017 9800. O Clube de Arte, gente, está há 15 anos divulgando a cultura e a arte espírita com a missão de levar a paz, o consolo e as energias de saúde e bem-estar até você e seus amores. Que coisa boa, gente. Vem participar conosco. Muito bom tê-los aqui conosco, viu? E nós estamos aqui conversando com a nossa querida Leila Brandão sobre a construção do amor. E nós estávamos falando nesse momento, né, da nossa pausa, que ela não terminou de dar aquelas etapas, né? Ela começou, mas ainda faltou uma etapa, né, Leila? Falta uma Vamos lá. etapa, porque a gente tem, nós estávamos falando dos fantasmas do psiquismo que atrapalham a construção do amor, que nos faz estacionarmos nas emoções, né? A gente fica estacionado ou nas sensações ou nas emoções. E nós temos que caminhar dentro dessa conquista amorosa. E uma delas, Yasmin, é essa doença psíquica que a gente adquire com as nossas educações equivocadas. Por exemplo, a baixa autoestima. Quando você tem uma autoestima baixa, porque você foi ou comparado quando era pequeno com outra criança, ou você ouvia frases perversas da mãe e do pai, quando você foi rejeitado de alguma forma, então você não se sente amado, você se sente menor do que as outras pessoas. Isso faz com que você se feche no seu casulo, na sua problemática. Então ninguém gosta de mim, eu sou uma pessoa que sou um peso, né? Isso acontece muitas vezes em idade avançada, a pessoa já trabalhou tanto, uma mãe, um pai, já deu tanto duro para construir, organizar a sua família, os filhos crescem, saem, e aí a mulher ou o homem fica com aquele sentimento de que agora eu sou um peso, agora ninguém gosta de mim, ninguém quer conversar comigo. E essas doenças psíquicas atrapalham a construção amorosa. Porque quando a gente vai envelhecendo, Leon Denis nos dá essa recomendação, que nós sejamos anciãs, né? Ou anciãos, e não velhos. Porque velho, diz Leon Denis, é aquela pessoa que fica rabugenta, né? Que fica, ninguém gosta de mim, eu sou um peso, não sirvo para nada, não sai de si mesmo, fica alimentando essas ideias autodestrutivas. E o ancião não, o ancião é aquele, bom, já que meus filhos não precisam mais de mim, né? Já que meu marido também já foi para a pátria espiritual, ou a minha esposa já me libertou, já separamos, em que eu posso ser útil? O que mais eu posso fazer para aproveitar ainda o que me resta de vida nesse mundo? Ele entra numa visão otimista, né? E não uma visão pessimista, derrotista. Essa doença psíquica que a gente chama é um transtorno que obstaculiza a construção amorosa, porque você pode, em qualquer época da sua vida, em qualquer condições, fazer o bem. Por isso é que o Espiritismo traz a bandeira da caridade, que a caridade é o caminho mais curto para a construção amorosa dentro do seu psiquismo. Porque no momento que você está fazendo o bem a alguém, em qualquer nível, você está fazendo o bem para você mesmo. Então é uma pena quando a gente percebe que as pessoas se autodestroem com pensamentos dessa natureza. Ninguém me ama, ninguém me quer, exatamente por essa autoestima prejudicada. Tem uma baixa autoestima. Então é um dos grandes obstáculos da construção amorosa. Então nós precisamos, antes de mais nada, identificar isso, identificar essa forma equivocada, essas lentes que estão atrapalhando de nós observarmos aquilo que precisamos para sermos felizes e depois procurarmos até um amparo profissional,
Porque muitas vezes nós precisamos de ajuda profissional, né? Procurar um psicólogo, um terapeuta, enfim, que possa dar suporte e nos ajudar nessa reconstrução, retirar uma lente que não está boa para conquistar uma nova forma de ver o mundo. Mas nós estamos aqui com uma participação da Rosângela. Rosângela, um beijo no seu coração. Ela é de São Gonçalo. Ela diz assim: o meu marido me abandonou com 2 filhos e está com muita dificuldade de aceitar a situação. Eu estou me tornando uma obsessora dele e como faço para me desvencilhar dessa postura que me faz mal? Parabenizo a Rádio Rio de Janeiro, que tem me ajudado muito nesses momentos difíceis. Então, é ela que está com dificuldade de aceitar essa situação. Né? Tá vendo, Rosângela? Você está sendo bobinha, aquela história que nós falamos. Esse fantasma do revide é que traz esses momentos tristes na sua vida. Que pena que ele te abandonou. Quem está perdendo é ele, não você, não é, Yasmin? Você está aí com seus filhos, está tendo a oportunidade de ver os seus filhos crescer, de fazer essa troca energética maravilhosa, que é aprender com as crianças, como as crianças nos ensinam. E você está tendo essa oportunidade. Ele está fugindo dessa oportunidade. Então, quem está perdendo é ele. Então, você, ao invés de se tornar uma obsessora dele, no mau sentido da palavra, torna-se uma mentora. Começa a orar por ele, pedir a Jesus por ele. Eu sei que isso é muito difícil, porque a gente ainda tem esses fantasmas íntimos, a gente ainda tem essa história do revide, nós ainda temos essas paixões, inveja, ciúme, todas essas paixões pululam, como diz Allan Kardec, na nossa mente. Mas se nós acionarmos a vontade é essa força poderosa que nos identifica como filhos de Deus. Somos todos filhos de Deus. Então nós temos uma vontade poderosa. Quando nós realmente queremos, a gente aciona os departamentos, porque Emmanuel faz essa imagem, né? De um escritório. A vontade é o chefe e os departamentos do desejo, da memória, da inteligência e da imaginação. Ele coloca esses departamentos, os departamentos poderosos da mente. Quando a gente aciona o desejo, quando a gente aciona o nosso imaginário no bem, quando a gente aciona a nossa inteligência, dizendo, meu Deus, para que eu vou me autodestruir se eu posso ser feliz, né? Quando a gente aciona o desejo, a inteligência, a memória e a imaginação, a gente aciona esses 4 departamentos e pede força espiritual a Jesus, ninguém pode. É verdade. Ninguém vence. Rosângela, você vai conseguir libertar-se dessas amarras energéticas, magnéticas que ainda estão prendendo você ao seu ex-marido. Ore, peça suporte, que a espiritualidade vai ajudar você, e como bem nos falou a Leila, você vai conseguir começar a cuidar de você mesmo, olhar para você, cuidar. Imagine-se você como uma filhinha querida, como você cuida dos seus filhos, cuide-se agora. Pense que você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar da sua mente, procure algo importante que você possa fazer também. E aí você vai começar a ver que, olha, nasce a fênix, né? Ressurge. E vai ser muito bom. É um outro momento da sua vida e um momento que pode ser muito feliz. É o despertar, né? No Velho Testamento, tem uma frase que fala, acorde, ó tu, espírito que dorme. De vez em quando eu me sinto adormecida. Eu falei, epa, Leila, está na hora de levantar. Eu também me sinto assim. Eu também me sinto assim. Qual é a diferença, Leila, entre amor e paixão? Pois é, a paixão, Kardec fala muito sobre isso no Livro dos Espíritos, dizendo que é uma alavanca poderosa. Quando nós nos apaixonamos por uma coisa, a nossa força fica multiplicada por 10, decuplicada, né? Não sei, multiplica a força por 10. Tudo bem. Quando você se apaixona, a sua força fica multiplicada por 10. E o amor é esse sentimento de plenitude. O amor, você entrou numa consciência que a gente chama consciência cósmica, no estudo das consciências, né? É você saber que nós estamos todos interligados, não é só na Terra, mas em todo o mundo. Quem manifestava essa consciência cósmica era Francisco de Assis,
que ele dizia irmão vento, irmão sol, irmão lua, irmão lobo, né? Ele se irmanava com a totalidade. Esse é o amor por excelência e esse é o projeto de Jesus. Agora, se nós pudermos nos apaixonarmos pelo amor, aí nós ficaremos muito poderosos, a gente vai ficar feito os arcanjos. A gente se apaixonar pelo bem, nós vamos multiplicar as nossas forças por 10. O problema é que a gente se apaixona pelo egoísmo, a gente se apaixona pelas coisas do mundo, a gente se sente dono das pessoas. Então a gente vê falar assim, fulano está tão apaixonado, mas apaixonado por quê? Está apaixonado por fulano. Ou seja, ele começou a atormentar o fulano, porque ele faz daquele fulano o foco da vida dele. E isso é pouco para nós, seres imortais. Você não pode se apaixonar por uma coisa. Você tem que se apaixonar pelo projeto de Jesus, que é a felicidade de todo mundo. Você não pode se apaixonar e pensar só na sua felicidade. Claro que eu estou falando já de um ideal, né? Que talvez ainda a gente esteja longe desse ideal, mas nós não podemos perder a meta. A meta é essa, a gente se apaixonar por Jesus, por exemplo. Muito bom. Nós estamos agora com uma participação da Gisele Guimarães. Um beijo no seu coração, Gisele. Ela é de Bangu. Como nós podemos construir o amor quando o outro não aceita essa construção? Pois é, porque você está pensando em construir o amor só com ele, né? Quando você está num projeto de construir o amor com uma só pessoa, você está equivocada com relação à grandeza do amor. Você está pensando em dar e receber. E o amor é só se doar. O amor é aquela posição em que o ser humano se coloca à disposição do bem. Ele vai se doar para depois pensar em receber. Então, se o outro não quer receber o seu afeto, que aí no caso é um nível de afetividade, se o outro não quer receber o seu afeto, tantos outros querem, né, Yasmin? Com o certeza. afeto, se você quer dar o afeto para uma só pessoa, por que só uma pessoa foi eleita? Se ele não quer, não é? Se ele não quer receber o seu afeto, minha irmã, construa outros afetos. Nós temos possibilidades de construir afetividade no trabalho, na caridade, construir afetividade em ideias, em ideais. Nós não precisamos construir afetividade só nessa troca individual. Nós temos muitas trocas que se pode construir afetividade. É um desafio grande, porque em realidade nós temos que lidar com o desapego. É amar as pessoas, mas compreender que algumas não desejam estar do nosso lado, não querem a vida que nós podemos ter com elas. Então, é deixá-las partir mesmo, sem desejar nada em troca, sem desejar reter nada, porque quando nós queremos reter, mais a gente perde. É algo meio paradoxal, não é verdade? Então, é você treinar essa construção da plenitude dentro do seu coração, aceitando as circunstâncias até do egoísmo do outro, sabendo lidar com isso, colocar seus limites, mas não buscar no outro o equilíbrio que você precisa dinamizar dentro do seu coração. Como é isso, hein? Como a gente vai lidar com o egoísmo do outro e como a gente pode dinamizar esse equilíbrio dentro de nós, a fim de não criarmos a dependência do outro, essa dependência exagerada. Olha, quando eu gosto muito de falar de Van Gogh, porque foi um espírito muito atormentado. E ele me faz lembrar minha adolescência, que também era assim. Era um espírito... Olha, é difícil uma adolescência não ser atormentada. Eu me auto-obsidiava todo dia. Então, o Van Gogh, ele saiu da Holanda e foi para Paris procurar a luz. Ele foi em busca da luz porque ele era um pintor, ele expressava nas tintas os seus sentimentos. E ele achava a Holanda escura. E ele foi para Paris. Quando ele chegou em Paris, ele disse assim, a luz que eu quero também não está aqui. Aí ele entendeu que a luz que ele desejava vinha de dentro. Então ele constrói essa frase, eu quero a luz que vem de dentro. Eu quero que as cores falem da minha emoção. E não tem quem não se sensibilize diante de um quadro de Van Gogh. Você percebe ali no jogo de cores que ele faz, como ele coloca luz, né? Como ele coloca brilho. E assim também somos nós. Jesus falou, brilha a vossa luz.
Então a gente tem que procurar se auto-iluminar. Quando você compreende que o reino de Deus está dentro de você, porque é o amor em sua totalidade, é o reino do nosso Pai, quando está dentro da gente mesmo, você começa a trabalhar a sua autoiluminação. E aí, você na convivência com o parceiro, ou com os amigos, ou com toda a comunidade, você vai refletir essa luz. Eu sei que parece utópico, né? Mas é uma realidade. É que a Vale gente a vê pena as experimentar. pessoas, né? As pessoas se relacionam com tanta cobrança, com tanta tristeza, com tanto desafeto. As pessoas hoje se relacionam machucando um ao outro, né? Criam um nível de relacionamento, de cobranças, de palavras cruéis. Até outro dia eu estava dizendo para o meu marido assim, que ele é ótimo, nós temos 42 anos de casado. Mas eu estava dizendo, dá para você falar uma palavrinha boa para mim? Eu tô carente de uma palavrinha boa. Aí ele diz assim, quanto tempo você não fala para mim? Eu falei, é verdade. A gente cobra, mas a gente não doa primeiro. Então a gente tem que aprender nas relações humanas a se doar um pouco mais, né, Yasmin? É isso aí, Leila. Muito obrigada pela sua participação Já no nosso acabamos, programa. né? Já Que acabou. pena. O tempo é curto, não é mesmo? É mesmo, é mesmo. E nós vamos pedir para o nosso DJ uma musiquinha de fundo e vamos aproveitar todas essas falas lindas da Leila para treinarmos essa ativação da luz em nós mesmos. Inspire-se nessas imagens, nessa música e vamos para esse momento de intensa religiosidade, acalmando a nossa mente, o nosso coração. Inspire fundo, retenha o ar por alguns instantes e expire relaxando. Observe a sua face, a musculatura em torno dos olhos, da boca. Há sempre muita tensão armazenada entre as sobrancelhas. Relaxe a testa, o couro cabeludo. E assim você vai seguindo o relaxamento do corpo, soltando os ombros, os braços. Desate as amarras do abdômen. Solte as pernas e os pés. Nesse estado de relaxamento do corpo, a sua mente começa a acalmar. E você pode, com os olhos da mente, identificar uma energia que se derrama sobre você todo o tempo, vinda da mente de Deus. Observe essa energia e deseje agora que ela penetre a partir da sua cabeça. Sinta que raios de luz começam a surgir. Identifique as cores desses raios. Deseje que eles entrem pelo alto da cabeça, por este centro de força que aí existe, o centro coronário. Esses raios, sob o influxo do seu desejo, começam a iluminar você de dentro para fora, iluminando e desfazendo todas as energias deletérias que possam ter se acumulado nos tecidos sutis da sua alma. Veja essa luz irradiando a sua cabeça, neutralizando formas de pensamento negativas, ativando em toda a área do seu cérebro físico e na matriz perispiritual todas as potencialidades divinas. Deus é luz, você, filho, filha de Deus, é portanto um centro irradiante de luz também. Visualize essa energia prosseguindo o caminho, iluminando agora o centro da sua testa. Aí você tem um centro de força, o frontal, responsável pelos arcanos da memória, pela lucidez. Ele, sob o influxo dessa energia, ativa-se e agora você consegue identificá-lo como uma estrela, como se você tivesse uma estrela bem gastada no centro da sua testa. Muito bem. Observe que essa energia agora caminha na direção do seu pescoço,
iluminando o centro laríngeo que você tem aí, desfazendo energias deletérias que possivelmente foram acumuladas pela voz ou pela palavra dita de forma equivocada no passado. Perceba que toda a área do seu pescoço se ilumina e essa luz prossegue o seu curso e vai trabalhar agora o centro do seu peito. Aí você tem o centro cardíaco, uma fonte inesgotável de paz, de tranquilidade. Esta área pode estar acumulada de energias de traumas, medos, angústias, tristezas, mas toda essa energia malsã neste momento é neutralizada em nome de Deus e ativada aí a paz, o amor infinito de Deus. Sinta essa energia envolvendo agora todo o seu corpo físico e perispiritual. Você pode permanecer assim o tempo que desejar. Cuide-se bem e seja feliz. Clube de Arte, em parceria com a editora Novo Ser, lança o livro Vivências com Jesus, de Yasmin Madeira. Este livro marca a retomada pelo Clube de Arte da distribuição de livros como brinde do mês. Yasmin oferece orientações seguras para que você realize o seu encontro com Jesus. Vale a pena conferir esta bela obra. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.